Graças e paz, amados, estamos iniciando mais um Instrução Cast e no Instrução Cast de hoje nós vamos falar um pouco sobre a trajetória do plano perfeito de Deus, que valorizou o ser humano. O ser humano, ele foi valorizado através do plano perfeito de Deus. Antes de tudo ser feito, isto já tinha sido planejado. Nós vamos fazer aqui uma rápida, reflexão, uma construção, como base para este assunto, desde o início, até ali na parte de Jesus, ali na cruz, para nós entendermos um pouco dessa valorização do ser humano. O ser humano ele foi valorizado por Deus, mas tem alguns princípios importantes, algumas instruções importantes que temos que entender nisto, E vou aqui, separei alguns versículos para podermos compreender toda esta trajetória. Primeiro nós vamos para a trajetória no início, na criação do ser humano. Aqui em Salmos 33, 6 diz o seguinte: mediante a palavra de Deus, do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Observe isso. Gênesis 1, 24. E disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. Nós vemos aqui duas criações de Deus. Primeiro, o céu, os corpos celestes, foi feito do sopro de Deus. E aqui em Gênesis 1, 24, da terra, do pó da terra, produziu os seres viventes, os seres vivos da terra. Porém, olha o que diz aqui, como isso é interessante. Olha o que diz aqui Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Observe, Deus cria os seres celestiais, o céu, os seres celestiais, os corpos celestiais, com o seu sopro. E os animais da terra, os seres viventes da terra, do pó da terra. Porém, quando ele vai criar o homem, o ser humano, ele pega do pó da terra e sopra o seu fôlego. Ou seja, une as duas essências. A essência das coisas que foram criadas no céu com a essência das coisas que foram criadas na terra. Isso aqui nós podemos ver como um apontamento, que o homem ele foi feito para ficar um período de tempo na terra, mas também um dia estar com Deus, com esse acesso aos céus. Mas também podemos entender que o homem foi feito de uma forma mais valiosa do que toda a criação de Deus, toda esta criação de Deus. O homem foi colocado como a coroa de Deus na terra. Ele foi feito com um valor maior do que as outras coisas. Ele foi feito com este valor. E este fôlego, ele veio junto com a seguinte informação, de se relacionar com o teu Criador. O homem, antes que o pecado viesse, ele tinha um acesso direto com o teu Deus, com o teu Criador. E este acesso, esse relacionamento, é o que valorizava ele. Porém, o texto diz, aqui em Lamentações 4:2, olha o que Jeremias vai dizer. Os moços de Jerusalém eram tão preciosos para nós como ouro puro, mas agora são tratados como simples potes de barro. Aqui no contexto nós vamos perceber que está falando de algo que o pecado ele desvalorizou o ser humano. O ser humano que foi feito precioso como puro ouro, agora é desvalorizado como um simples vaso de barro, ou seja, perdeu o valor. O pecado ele começou a nos afastar o ser humano da presença do seu Criador. E isso foi desvalorizando o ser humano. Por isso que toda a trajetória da Bíblia, você vai ver Deus tentando trazer de volta este relacionamento, se aproximar novamente da sua criação. Porém, Deus, para se aproximar da sua criação, precisava que eles se aproximavam dele. No outro episódio anterior a esse, nós falamos sobre um Deus recíproco. Deus ele é um Deus recíproco. Porém, Deus, com toda essa trajetória da Bíblia, tu vê que sempre os alertas de Deus é para que esse relacionamento novamente venha a ser estabelecido. Só que nós entendemos que isso só acontece, literalmente,
no ato de Jesus na cruz. Isso aqui é interessante porque olha o que Isaías vai profetizar, né? Isaías 13:12. Farei que o homem seja mais precioso que o ouro puro e mais raro do que o ouro de Ofim. Ou seja, o homem foi criado como o ouro puro, do valor do ouro puro, foi desvalorizado pelo pecado, agora como vaso, um simples vaso de barro, porém Isaías profetizou que haverá um tempo que ele será mais precioso que o puro ouro. Ele foi criado como puro ouro, né, em termos de valor, porém agora ele vai ser mais precioso do que o puro ouro. Então, há um apontamento aqui, né, de Isaías. Isaías foi um dos profetas, um dos maiores profetas messiânicos, que apontou Jesus. E olha a conclusão disso aqui em 1 Pedro 1, 18 e 19. É o que diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, aqui se cumpre o que Isaías diz, porque aqui o homem ele é supervalorizado, porque agora o preço que foi pago por ele é do precioso Filho de Deus, o precioso sangue do Filho de Deus, né, do Cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, né? Jesus na cruz ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos deu agora a oportunidade de seguir este caminho, de validar isso em nossas vidas. O pecado, ele desvalorizou o ser humano, porém Jesus na cruz valorizou novamente o ser humano, dando novamente, através da sua graça, a oportunidade de novamente se aproximar de Deus, novamente se relacionar com Deus. Isto que é maravilhoso. E ele abriu o caminho para a eternidade, porque por causa dos nossos pecados, nós já estávamos condenados à morte, mas através do ato de Jesus na cruz, nós podemos ressuscitar juntamente com ele e irmos em direção à vida eterna. Então, o mundo ele pode te desvalorizar, pessoas podem te desvalorizar, dizer que você não tem valor, que você não vale nada, por causa dos seus erros e seus pecados. Mas se você se arrepender, voltar o teu coração para Jesus, olhar para a cruz e validar o ato de Jesus na cruz na tua vida, você é precioso. Você tem valor, porque Jesus na cruz, ele disse e assinou, ele é precioso, ele é valioso, porque eu paguei com o meu precioso sangue. O valor que foi pago por ti é o precioso sangue de Jesus. E ele pagou por todos. Porém, nós temos que validar isso em nossa vida. A graça, né, é de graça. Porém, você precisa aceitar. Você precisa aceitar a graça de Deus na tua vida. E para aceitar, você tem que ir em direção a outro caminho, obedecendo a Deus, né? Então, esse episódio, né, nós queremos focar nisso, uma rápida reflexão. O amor de Cristo, o amor de Jesus, o plano perfeito de Deus que nos valorizou. Outrora, estávamos desvalorizados por causa do pecado, mas através de Jesus na cruz, nós fomos valorizados. Se você pode atualizar isso na tua vida, no teu coração, validar isso cumprindo, obedecendo a palavra de Deus, saiba que você é precioso. Você tem um alto valor, o sangue do precioso Filho de Deus. Amém? Então esse foi mais um Instrução Cast. Se fez sentido para você, pega o link, compartilhe com o máximo de pessoa que puder, para que essa mensagem alcance muitos corações. Amém? Graça e paz.